Gente do céu, hoje nós estamos muito atrapalhadas. Demais! Eu tô rindo de desespero. Agora vai. Ai, meu Deus. Gente, todo mundo que estiver por aí, dá um oi. Fala se está funcionando bonitinho para vocês, se vocês estão recebendo a transmissão bem. Antes de começar, eu quero pedir para todo mundo que está aqui que não conhece a Camila do canal Primeira Viagem, correr lá, conhecer o canal dela. Tem livros maravilhosos que ela fala. Eu fico apaixonada pelas resenhas dela. E minha lista fica daquele jeito, né, gente? Só que aumenta. Desespero é assistir o canal dela. E ela que me ganhou para ler Zafon. E As Luzes de Setembro está sendo aquele livro que eu confesso que está me prendendo demais. Ai, que bom, Jéssica, saber disso. Gente, todo mundo que for chegando aí, dá um oizinho pra gente. Todo mundo seja muito bem-vindo aqui na nossa live. Semana passada a gente não teve, mas agora a gente continua firmes e fortes. E já parece que faz mais tempo do que uma semana, né, Jéssica? Nossa, parece que ficou um vazio assim de um mês, porque não teve a live da semana passada. Verdade, cara, tava com saudade do nosso bate-papo. Falei, meu Deus, como é ruim ficar sem internet. Ah, é mesmo, nem fale. Agora a gente não vive mais sem internet, né? Não tem como. Não, impossível. Ainda mais com essa mudança radical que a gente viveu, tudo é internet. É verdade. Ainda mais esse meio que a gente está se envolvendo, daí sim, né? Não tem como ficar sem internet mesmo fazendo isso. Verdade. E o que, Mas que eu você espero que sentiu, você né? goste do Zafon mesmo com o medinho que ele deixa na gente, né, Jéssica? Olha cá, deixa com muito medo. E a coisa que eu gosto do Zafon, que eu tô aprendendo a gostar do Zafon, é esse suspense que ele deixa na gente, né? Quando termina o livro, assim, o livro não, o capítulo, né? Você fica, nossa, o que vai acontecer? É sempre um suspense conforme ele vai escrevendo. E eu tô desesperada para saber quando ele vai parar de fazer o suspense e vai começar a colocar as cartas na mesa, hein, cara? É, você perguntou dos plot twists dele, e ele enrola, ele vai lá meio pro final mesmo, assim, para deixar a gente de boca aberta com tudo que ele vai explicando e desvendando. Boa tarde, Elaine. Boa Obrigada por tarde, estar aqui. Gratidão. muito obrigada. Agora que você falou que ele demora para fazer os plot twist, meu Deus, que nervos. Mas os plot twist dele é digno de cenas de cinema? É, eu posso garantir que, olha, pelo menos para mim, a experiência é ótima e como eu já falei aqui várias vezes, eu enxergo tudo que ele consegue descrever, que ele vai narrando no livro, até assim as coisas mais simples, mais básicas. Então aguardo que as reviravoltas assim vai ter muito assim muita cena eletrizante e doida, pode esperar. Tô ansiosa, ansiosíssima, na verdade, porque o suspense tá gritando ainda, né? A gente não teve uma explicação do que aconteceu com a nossa pobre menina, né? A Pois Hannah. é, eu falei que provavelmente na próxima live a gente ia descobrir o que aconteceu com a Hannah e o que o Zafon fez. Não nos contou ainda. Ninguém sabe da Hannah até o momento. A história prosseguiu depois daquele dia, porém, assim, a gente percebe, ao meu ponto de vista, assim, qual é o meu entendimento. A Hannah vivia muito lá na mansão, Cravenmore. Então, assim, a família talvez não deu por falta dela ainda, e o chefe talvez não percebeu a ausência, porque sei lá, ela poderia estar com a família, eu acho que está nessa lenga-lenga aí, por isso que ninguém ainda começou a busca pela Hannah. Cadê a Hannah? Por que a Hannah sumiu desse livro? Por que ninguém falou mais pra gente o que aconteceu? Então, Pois é. ainda vamos ficar nessa expectativa mais uma semana. Olha, Caio, eu confesso que eu li o capítulo inteiro Coragem. esperando alguma coisa da Hannah. Eu falei, meu Deus, não acredito que não tem nada Mas aqui. nem eu Cadê me essa lembrava que menina? ia ficar nesse suspense tão grande, sabe, dessa parte. Eu achei realmente que nesse capítulo, tipo, que ele ia dar uma enroladinha, mas que ele já ia voltar na Hannah, mas não. Acabou que ficamos com foco em outras coisas e a Hannah ficou de lado, coitada. Ficou. Meu Deus do céu, que angustiante foi ler o capítulo inteiro e não ver a coitada da Hannah que nos deixou assim de uma maneira tão Realmente. nadinha. Esse Zafon, pelo amor de Deus, hein? Esse gosta de manter o suspense. Esse gosta. Não, você vai ver que ele vai enrolar a gente um bom pedaço ainda, com muita coisa.
Mas na hora que começa também as revelações, é uma atrás da outra, que às vezes a gente fica até zonza, assim, tipo, tanta coisa. Como que esse homem pensou em tudo isso? Meu Deus do céu. Como criou esse universo maluco? Verdade, verdade. Seja bem-vindo, Ferreira. Falou boa tarde, meninas. Vanderlei Lisboa aqui também, sempre presente. Muito obrigada, meu pai. Muito obrigada a todos que Gratidão. estão chegando. Agora fala um pouquinho desse capítulo quinto das Luzes de Setembro, Cá. Vamos lá, gente. Então, nesse capítulo, acabou que não aconteceram coisas tão importantes num primeiro momento. Porém, assim, hoje eu vou vou conversar um pouquinho com vocês com o meu olhar de quem já sabe o que está por vir. Então, assim, eu vou dar foco em algumas situações, algumas coisinhas que às vezes a gente deixa até passar despercebido. Porém, como eu já sei que vai fazer sentido e vai ser importante mais para frente, então eu vou talvez só chamar a atenção em alguns aspectos e falar mais ou menos o que está acontecendo então na história. Na semana passada a gente terminou com aquela perseguição da Hannah, né, com aquela sombra. E nesse capítulo, infelizmente, nós não vamos ainda voltar nisso, nós não vamos descobrir o que aconteceu. A gente começa o capítulo, então, com Ismael indo buscar a Irene para o passeio deles de veleiro, que eles iam conhecer a Ilha do Farol. Como eu já falei, que eu sempre acho que é esse farolzinho que está aqui na capa, que essa menina é a Irene, eu sempre me remete muito a essa capa aqui, toda a história desse livro. Então, eles vão conhecer essa Ilha do Farol. Tem um comecinho aí que a mãe dela tá um pouco preocupada, querendo especular um pouquinho, mas ela não fala muita coisa, daí eles vão. Nessa travessia, a gente já percebe bem um clima entre os dois. O Ismael fica bem assim, filmando ela, medindo de cima a baixo, ela percebe. Eles têm todas umas jogadinhas assim, tipo aquela paquera mesmo, assim, inicial, de jovens. A Irene acho que vai fazer 15 anos e o Ismael acho que tem 16, né? Era alguma coisa assim. Então, assim, Isso. aquela idade da paquerinha do começo e tal, e eles nesse veleiro começam a se conhecer um pouquinho melhor. E na página 70, Jéssica, eu vou ler um pedacinho aqui, que é uma das coisas que eu quero chamar atenção, que mais para frente nós vamos voltar nisso. O Ismael explica algumas coisas, então, de barco, da navegação, etc., para ela, assim, e daí isso tudo está sendo pela Irene, né? Pelos olhos da Irene. Fala assim: seu olhar percebeu uma espécie de furo na rocha, uma goela aberta para o mar. Aí o Ismael vai falar assim: essa é a laguna. É um oval fechado para a corrente e ligado ao mar por um canal muito estreito. Do outro lado fica a cova dos morcegos. Então, esse é um lugar no mar que é assim: você percebe meio que é uma armadilha. E ela quer o quê? Ela fica atiçando ele. Ele contou uma historinha ali de um navio que naufragou e tal, mas parece que é uma mentira. Ela já pegou a mentira, assim, que ele quis fantasiar um pouco na história. E ela meio que desafia ele para um mergulho ali naquele lugar que ele mesmo tem muito medo, sendo que ele é um pescador que está habituado. E a Irene está ousada a esse ponto, querendo ir conhecer melhor aí essa laguna. Inclusive, depois, no fim do capítulo, existe o convite do Ismael para eles irem mesmo para esse lugar. Então, eu só estou chamando atenção aqui para essa descrição que é esse lugar que eles vão no próximo capítulo, que é então tipo uma gruta mesmo que o mar entra e que a saída é um canal muito estreito e eles chamam de Cova dos Morcegos. Então, daí a gente tem eles chegando na Ilha do Farol e a gente passa então para Simone, que a Simone está trabalhando lá na mansão. E ela também vou chamar a atenção só de mais uma coisa, um ponto também de quem sabe que vai fazer sentido mais para frente. Tô Talvez vocês. nervosa já. Eu tô Eu tô fazendo várias metendo uma lupa hoje, eu conjecturas. tô tentando não dar spoiler, mas assim, vou atentar Cá, vocês a alguns cá, eu vou detalhes. perguntar. Ela não vai morrer aí, não, né? Ô, Jéssica, eu não posso te contar. Meu Deus! Olha que eu li essa parte. Eu falei assim, aí você ainda vem e dá essa ênfase. Só posso ficar com meu coração apertado, meu Deus. Jéssica, você não pode ficar chutando, vai que você acerta. Ai, meu Deus. Tô sofrendo, gente. Socorro. Vai, cá, me conta qual que é o outro segredinho aqui. Vou ficar sofrendo desde já. Dre, obrigada, viu? Também sou sua fã. E você tem que ler esse livro. Essa menina, a Andresa, ela é muito minha amiga, muito, muito, muito minha parceira de muitos anos. E ela ama Zafon tanto quanto eu. Tipo, o livro preferido dela é A Sombra do Vento. Mas eu sei que ela é meio safada e ela não leu todos ainda. Ela precisa ler todos, junto comigo. E esse daqui você ia adorar.
Nossa, certeza. André Ferreira, você viu a chamada que você levou aqui ao vivo, né? Então acho que é Ao melhor vivo e você a ler os livros. cores, você é safado, você tem que ler todos junto comigo, hein? Ó, a Maria Eneide Zanata falou boa noite, Oi, meninas. mãe. Boa noite, seja bem-vinda. E a Elaine que tá com raiva de mim, não conta, cara, deixa ela na sofrência. Isso mesmo. Não vou contar. Ela vai sofrer muito com esse livro ainda, Elaine, você nem imagina. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Então vai ser a felicidade da Elaine, porque eu indiquei o livro pra ela que ela tá sofrendo muito, ela tá brava comigo. Ah, é a vingança, Elaine. Junte-se a nós. Adri Ferreira, apaixonada por Zafon. Já comprei outros dois, mas estão embalados ainda. A outra Olha lá. Jéssica da vida, tá vendo? Que deixou o Zafon embalado anos na Pelo prateleira. menos as pessoas acreditam nas minhas indicações, né? Porque eu falei pra Dre que ela ia gostar demais dos outros também. Só que eu sei que ela tá adiando isso daí por motivos de força maior, tá perdoada, viu? Então perdoamos, Dre, porque eu não me perdoo mais. Agora minha meta é ler todos os livros da minha prateleira. Se eu vou bater, não sei. Mas que eu não vou deixar eles mais por tantos anos aqui, plastiquinho, nunca mais. É verdade. Eu também, assim, eu tô sendo vencida pelo meu marido que continua me dando livros, mas pode continuar, viu, amor, me dando mais livros, que eu fico muito feliz. Mas assim, eu falei, eu não posso ficar comprando porque eu tenho que ler. Só que daí ele acaba me dando mais e fica com mais acumulado e assim vai. Pois Mudanças é. de plano. Ou então leio no Kindle, né? E continuo deixando ali na prateleira. É um caminho sem fim isso. É. Nunca mais voltaremos a ser as mesmas. Daí, então, outro segredo que, assim, só vou chamar a atenção de vocês agora é assim, a Simone estava trabalhando, ela entra, então, na biblioteca, e ela até se assusta, porque o Lázaro estava lá. E daí ele estava com Sim, um livro na sim. mão, nesse momento que a Simone entrou. Acho que eu já tô com a cabeça ruim, tô trocando o nome de todo mundo, tá percebendo, Jéssica? Eu fui falar Irene, falei Hanna, agora foi Ana. Mas, enfim. E daí ele guarda na estante, porque eles vão tomar um café, vão passar uma tarde conversando. Mas ela lê o nome, então, o título desse livro, que é Doppelganger. Como que se fala essa palavra? Que eu nunca sei, eu pronuncio totalmente errado. Eu Deixa eu ver se dá pronunciei para do vocês jeito que enxergarem. você falou também. Até porque ela fala, né? É uma palavra desconhecida e inidentificável, né? Eu falei assim, bom, se ela não conseguir identificar, eu tô junto com ela. Doppelganger. Eu já assisti Flash, né? Não sei se você já assistiu, Jéssica. E daí a gente sabe, então, eu conheço essa palavra de lá porque Doppelganger. Eu não sei a pronúncia disso, gente. Vou falar tudo travado aqui. Mas é assim, tipo um sósia, alguma coisa do tipo. E essa palavra vai fazer muito sentido mais para frente também no livro. Por isso que eu quis já chamar a atenção dessa palavra para vocês. Agora eu tô assim, vai ter um significado, então, essa palavra no decorrer do livro. Claro. Você vê que ele guardou o livro, que ele estava lá com E esse livro você, desde o vamos voltar à exterior. explicação que ela deu. Você disse que é uma sósia. É. Tipo assim, Gente, é esse é o plot uma. twist. Tenho quase certeza. Vou até anotar aqui. Ó. Gente, isso Tem até uma definição, eu cheguei até a olhar na internet, porque assim, é uma pessoa, ao meu entendimento dos seriados que eu já assisti, é uma pessoa idêntica a outra. Então, assim, poderia ser um gêmeo, mas geralmente é uma pessoa que não tem familiaridade nenhuma, não tem parentesco nenhum com ele. E no Flash, que é onde aparece notado. essa palavra, são pessoas de outros mundos, assim, que daí são idênticas. Quando eu procurei no Google Uh, para ver a definição se era isso mesmo, ele até fala assim, tipo um sósia do mal, um sósia maldito, alguma coisa assim. Então é uma palavra assim, deixa no ar mais um suspense já, o Zafon vai jogando cartas na mesa, que a gente vai juntar aí algumas peças só mais para frente. agora, já que você comentou isso, eu vou ter que comentar. Aí, depois disso, ele conta uma historinha do passado dele, né? Sobre os Vou, brinquedos e tal, cá. vou tentar Nos dar uma faz. resumida. A Jéssica está com altas especulações, eu acho, nesse momento, a cabecinha trabalhando. Sim, Certeza. com certeza, tô na expectativa aqui. Ainda mais que você falou isso, ainda trouxe o significado. Eu falei, meu Deus, só pode ser o que eu estou pensando, mas. Ai, adoro as especulações da Jéssica. Ó, Adri, qualquer dia faço uma live com dicas de como não postergar a leitura. Quem sabe me dá ânimo.
Você está trabalhando muito, Dre, você tem que ler. Sim, sim. Vamos pensar e vamos dar dica. Eu gosto de colocar meta e falar para todo mundo. É uma forma de eu não me sabotar. Sim, eu também faço isso. Tipo, páginas por dia, o que eu vou ler na semana, coisa assim. Sempre dá errado, mas pelo menos é melhor do que eu não fazer, sabe? Já percebi. Sempre dá errado, mas é isso. Pelo Sabe, menos você para começa bem. resumir, para resumir, sempre dá errado, mas acaba sendo um resultado melhor do que quando eu não faço metas. Sim, verdade. Bom, depois disso, então, o Lázaro e a Simone vão tomar um café. E daí a gente volta, então, o foco para a Irene e para o Ismael, que estão chegando lá na ilha. E daí a Irene percebe que essa ilha está totalmente vazia. Inclusive, ela fala, o que houve com o faroleiro? Daí o Ismael explica que simplesmente ele foi embora. Ele deixou tudo, não levou nada, montou, foi num barquinho e foi embora, sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu. Então, assim, essa Ilha do Farol é mais uma ilha cheia de lendas, cheia de mistério, cheia de coisas a serem desvendadas. Inclusive, é ali que eles veem aquelas luzes de setembro. Em setembro, é um fenômeno que acontece bem. A lenda, né, diz que é quando a mulher morreu lá no barco, quando o barco afundou, o navio afundou. E fica só no ar isso daí, eles vão explorar um pouco a ilha. E deixa eu ver se é já. Não, daí nós voltamos, então. O Zafon faz muito isso de mudar o foco dos capítulos, né? A Jéssica deve ter percebido, tipo, passa Uhum. de um núcleo para outro. E tem esses Rapidamente. recuos que até dá para a gente dar uma paradinha, então eu acho que rende a leitura para mim muito por isso, porque às vezes o capítulo é comprido, mas a gente consegue dar uma paradinha nesses recuos que ele dá. E daí a gente vai voltar então para o Lázaro e para Simone. A gente percebe nessa conversa deles que tá até rolando até um clima entre os dois. Conseguiu ver isso, Jéssica? Percebi. Falei, ai meu Então, Deus, como então assim? assim, o Lázaro é uma figura muito enigmática, né? E a Simone é uma viúva. O Lázaro tem a esposa doente que fica trancafiada lá no quarto e ninguém sabe nem o que ela tem. E daí, ó, vou ler um trechinho. À medida que a tarde avançava, Simone percebeu, apesar do remorso de uma vergonha quase infantil, que em outras circunstâncias, em outra vida, aquela rara comunhão entre os dois podia se transformar na semente de uma coisa maior. Então a gente percebe até assim que ela tem uma, talvez assim, ela tá se simpatizando tanto com ele, tá um papo tão bom, que ela até fica com isso, mas assim, ao mesmo tempo ela já se retrai. Não, ele é meu patrão e o marido dela ainda é muito vivo na história e no coração dela. Então o tempo todo ela até fala no final do capítulo que ela não quer esquecer dele. E ao mesmo tempo, a gente percebe que é recíproco isso e ele também já dá uma freada nisso. E eles vão conversar um pouco. Então, eles passam a tarde toda conversando, tomando café. E ela acaba perguntando por que ele quis ser fabricante de brinquedos. Essa é a história que a Jéssica começou a falar para vocês. Então, vou tentar dar uma resumida aí, porque é uma explicação enorme que ele dá. Ele fala que ele quis ser inventor de brinquedos porque ele era amigo de um menininho aos 8 anos que não tinha nenhum brinquedo. Isso porque ele tinha um irmão gêmeo e o irmão gêmeo nasceu morto. Então, o pai também parece que morreu, acho que até antes do parto, alguma coisa assim. E a mãe culpava ele de ter matado o irmão. Então, ela tirou todos os brinquedos, até fala assim, quando eles voltaram do hospital, que ela jogou tudo, acho que na lareira, ela queimou os brinquedos, foram parar no fogo das caldeiras. Então, o menino ficou totalmente sem brinquedo e ela não dava brinquedo para ele, eram proibidos, ele não merecia. E daí ele sofria, etc. E numa noite fala que ele acordou gritando, teve um pesadelo com uma sombra. Então nós vamos de novo perceber aí uma sombra nessa história. A mãe fala que essa sombra estava perseguindo ele, que era tipo uma punição, e que então ela ia trancar ele no porão. Trancou ele lá por 12 horas, para ele pensar sobre essa sombra e refletir. Então analisa, gente, que mãe é essa que ao invés de ajudar o coitadinho do menino, ainda tranca ele no porão por 12 horas lá no escuro. Aí, Horrível essa parte, esse horrível. menino se chamava Jean, não sei nem se é assim a pronúncia, ele era amigo do Lázaro, segundo a história que o Lázaro contou. E o Lázaro fala, então, que ficou com dó quando descobriu tudo isso e acabou dando um brinquedo para ele. Juntou umas economias e deu um brinquedinho. Quando a mãe descobriu desse brinquedinho, que era um anjinho, um fantoche, daí que a coisa ficou pior. O castigo foi muito mais terrível. Fora de si, Anne, que é a mãe desse Jean,
levou o filho para o porão e trancou o menino lá dentro, dizendo que dessa vez a sombra viria atrás dele no escuro e que o levaria para sempre. Nesse meio tempo, a mulher arrumou uma briga, foi presa, o menino acabou ficando nesse porão por uma semana, eu acho. Uma semana inteira trancado. Com fome, sozinho. Imagina, Sozinho, com gente. medo dessa sombra. E depois, quando a polícia eles foram lá abrir, os vizinhos ajudaram a derrubar essa porta, eles não encontraram mais ninguém. A porta estava trancada por dentro, não por fora, mas como a mãe tinha trancado. E o menino simplesmente desapareceu. Então, assim, a mãe ficou desolada, acreditando que a sombra tinha levado o filho dela. E essa é a história triste do Lázaro, que o Jean Neville nunca mais foi visto no bairro. E todos que ficaram sabendo da história imaginaram que o menino tinha fugido por algum buraco, mas a mãe achou que ele tinha sido levado pela sombra. A partir disso, Lázaro disse que resolveu ser inventor de brinquedos para que nenhuma criança mais ficasse sem brinquedos. Essa é a história dele, essa é a explicação. O que você achou disso, Jéssica? O que você ficou pensando? Cá, minha cabeça, ela é terrível, né? Já falei que minha imaginação vai solta. Eu já liguei essa sombra com a sombra da Hannah. Gente, eu já voltei lá pro passado. Porque pensa, ficou muito estranho o Lázaro falar desse garoto, que era uma sombra que perseguia. Esse menino sumiu do nada, assim, e ficava preso num potinho lá, que era transparente, mas o tom do que estava lá dentro era negro, né? Né? Então, assim, pensei na hora se havia alguma ligação entre esse relato do Lázaro com o que aconteceu com a sombra que perseguiu a Hannah, que assim, a sombra que também a Irene viu lá no começo do livro, quando eles voltaram da casa, né, daquela silhueta. Ah, já pensei um montão de coisa, né? Pensa, doidinha aqui a cabeça. Já começou a fazer várias teorias da conspiração. Será que esse cara realmente morreu, ou se é uma historinha que o Lázaro está criando, que ele é. Agora que você falou, então, essa explicação do livro era o oposto, a maldade, tudo isso, eu falei, meu Deus, será que é isso? Ai, Jéssica, não vou te dar nenhuma dica. Olha que maldade, gente! Socorro! Oi, Larissa, tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Lari. Fala sem parar aqui, né? A gente vai dando oi de vez em quando. É o Vanderlei também, ó. Estão falando bonito, parabéns, gratidão. Obrigada. Bom, e daí a gente segue, então, a gente deixa esse núcleo da história de lado um pouco. Ué, mas eu falei minha teoria e você não vai falar nada se eu tô certa, se eu tô errada? Eu não posso falar nada. Socorro! Eu vou me enforcar no pé de cebolinha. Eu sou má. Não dou dica. Você é má. Elaine, sua vingança está aqui. Não, nós já vamos pular já de foco, porque vai que a Jéssica começa a acertar tudo, não vai ter graça nenhuma. Adorando a caça segurando. Ai, gente, não se segurem, soltem, liberem as suas feras. Não. Todo mundo tem que acompanhar essa live, toda a live, até o fim desse projeto, para descobrir o que vai acontecer nesse livro, gente. Sim, vocês têm que acompanhar. Lari, obrigada, gratidão. É muito boa a história. Você tem que ler esse livro, Lari. Você tem que ler As Luzes de Setembro. Pensa num negócio que deixa a gente angustiado e curioso ao mesmo tempo. Dá vontade de ler de uma vez, né? Dá. Bom, daí a gente vai, então, de novo para a Ilha do Farol, que lá estão o Ismael e a Irene. E aí vai ter todo um climinha lá entre eles vão fazer, tipo, um piquenique, etc e tal, vão explorar um pouquinho essa ilha. Vai ter beijinho já vai começar, então, assim, todo esse clima mesmo de romance. E eu gosto muito desse casal, Jéssica. Não sei se você está simpatizando com o Ismael, porque também o Zafon deixou no ar, assim, algumas coisas que nos parecia meio indefinidas, assim, mas eu gosto muito dos dois juntos, assim. Ele é bonzinho, vou dar essa dica para você. Ai, que bom. Eu senti essa bondade nele. Eu sinto muito uma tristeza muito grande nele. Assim, parece que a vida não foi fácil para ele, né? Tanto que a mãe da Irene fala que para ela ele não parece um garoto só um ano mais velho que ela, né? Que para ela ele já é um homem. Então eu fiquei pensando, falei assim, nossa,
Que vida sofrida desse menino, né? Imagine a responsabilidade para ele já aparentar ser tão mais velho assim que ela, sendo que é só um ano de diferença. Mas eu É sinto, bem isso. assim, uma bondade dele, um jeito reservado, mas até um pouco sonhador quando ele começa a se abrir com ela, né? É, é bonitinho, né? Ele falar do que ele gostaria de fazer e tudo mais, que ele nunca tinha confessado para ninguém. Que acaba que a profissão dele é viver no mar, né? Junto com o tio, mas assim, é meio por falta de opção, porque a gente vê que ele, a Hannah, eles não estudaram. Ele, de alguma forma, aprendeu a ler e escrever. Não sei se ele frequentou alguma escola, mas ele que acaba ensinando a Hannah, até a Hannah falou nos capítulos anteriores. E ele deixa mesmo, assim, um ar de bondade, mas um ar de tristeza ao mesmo tempo. Com certeza, uma pessoa que já sofreu muito, porque perdeu os pais, está sendo criado pelos tios, e não só sendo criado, mas ele está ajudando, então eles trabalham, a gente imagina que trabalha muito no sol, então tem todo esse desgaste mesmo da profissão, que acho que é o que torna ele assim com esse ar mais de mais velho mesmo, que é o que a mãe da Irene fala, né? Verdade. E daí então, ele fala que ele gostaria até de escrever séries radiofônicas, né? Séries para o rádio. E daí ele acha que é uma bobagem, mas a Irene acha bonito ele ter confessado, coisa e tal. Eles ficam nessa conversinha. E daí vai chegar numa outra parte que é importante também. Ele mostra uma coisa para ela. Aí ele fala: da primeira vez que eu vim aqui, estava mergulhando e descobri os restos do barco no qual dizem que a tal mulher se afogou há 20 anos. Daí aquela história que ele já tinha contado para a Irene. Ele falou: lembra da história? Ela falou: As Luzes de Setembro, a dama misteriosa desaparecida no meio do temporal. E daí ele fala que ele encontrou alguma coisa lá junto com o barco e ele resgatou. E o que, que é essa coisa? Daí ele dá para ela, ele mostra para ela, fala assim: é um livro? Daí ele fala assim: não, não é um simples livro, é um diário, o diário dela. Ou seja, eles têm em mãos o diário da suposta mulher que morreu nesse naufrágio, fugindo desse baile de máscaras e desapareceu. Então, nós temos aí uma informação muito importante e que vai ser mais explorada, eu acho que no próximo capítulo, se eu não me engano. Daí eles Legal. voltam para casa, tem esse climinha de romance, eles ficam se admirando, vamos dizer assim, mas meio em silêncio nessa volta. A Irene já fica até com uma preocupação dele voltar para casa com o barco, porque é noite e tal. E daí eles combinam, então, que eles vão para a Laguna amanhã, no outro dia. Isso acho que era no sábado que eles tinham combinado. No domingo, então, o Ismael vai de novo buscar ela no seu barco. E eles vão nadar na Laguna, que é aquele lugar que eu li para vocês, para explicar mais ou menos que é tipo de uma gruta, assim, um lugar meio que até o Ismael tem medo e a Irene está desafiando o destino, querendo nadar nessa laguna. Pois é. Achei ela bem. Acho que ela tá querendo se mostrar corajosa para ele. Tipo, Eu acho mostrando que também. ela quer ser a mulher de um como um marinheiro, de uma pessoa que vai, que conhece o mar. E no fim das contas é só aparência, que na hora do vamos ver, eu não sei nem se essa menina sabe nadar, gente. Ela tá querendo ir lá pra Baía Negra. Pois é. Tá sambando na cara do perigo essa daí. Tá igual a Hannah já. Depois, olha o que que dá. Ai, nossa, pá, não, meu Gente, coração vamos não ficar na aguenta. expectativa mais uma semana. Não tenho certeza nem se na semana que vem nós vamos saber o destino da Hannah. Mas eu espero que sim. Porque eu não me lembro se já é no próximo capítulo. Ou, de repente, talvez a gente possa até ler dois, né, Jéssica? Pra gente Sim. conversar aqui. Mas espero dar notícias da Hannah em breve para vocês. Espero que quem está acompanhando as lives aí esteja gostando, que a Jéssica goste do desenrolar de cada personagem, de cada etapa. Esse é um livro que eu também amo muito, eu sempre fico falando que eu amo demais esse livro. Eu amo os livros do Zafon, a escrita, a construção de personagens e de lugares que ele faz. Para mim é muito incrível e estou lendo pela terceira vez, gostando pela terceira vez e assim vai. Eu sei o que vai acontecer, mas eu sempre deleto detalhes da minha cabeça. Então, sempre as releituras para mim são ótimas. Eu também amo reler, cara. Se eu tivesse tempo suficiente para reler todos os livros, porque é uma nova experiência todas as vezes. É incrível. Parece que você Exatamente. sempre perde alguma coisa na leitura. Na hora que você vai mergulhar nesse universo de novo, você sempre é surpreendida por algum detalhe. É muito fascinante, na minha E opinião. livros assim de suspense, eu acho muito legal, porque assim, que nem o Zafon, ele vai no fim do livro, ele vai esclarecer muita coisa. Só que daí você percebe que ele vai deixando muitas pistas e é,
vamos dizer, informações espalhadas ao longo da leitura que passa despercebido quando você não sabe no que ele quer chegar com aquilo. Então, assim, com o olhar de uma releitura, você já sabe, então você já vai pescando muita coisa. E para mim, assim, eu acho incrível. Aí eu percebo o quanto que ele era gênio, assim, na forma que ele escrevia. É verdade. Concordo com você. A Elaine falou: sou viciada em reler quando gosto da história. Eu também. Não é à toa que eu tô aqui relendo esse livro, eu nem sei quantas vezes, né? Se já é 10ª, mas mais de 8 com certeza é. Olha que loucura! Esse eu nunca fiz. Acho que meu máximo é 3 que eu já fiz. Mas assim, eu tenho vontade de ler mais ainda. Então, tipo, vai continuar aumentando as vezes que eu já li os livros do Afonso. Sim, eu não sei se é o nosso estado de espírito também que influencia na forma que nós vamos Com lendo, certeza. mas muda muito, é muito gostoso. Eu sou Já, apaixonada. já aconteceu assim de eu ter lido algum livro e não ter gostado, mas eu consegui identificar que era meu estado de espírito e eu tenho vontade de fazer releitura para ver o que eu acharia agora, sabe? De alguns Sim. assim que tinham potencial de ser muito bom e na época eu não gostei tanto, mas eu sei que era mais culpa minha do que culpa do autor, coitado. Tem disso, né? Por isso que eu também gosto de reler algumas vezes quando eu não entendo o livro, quando eu não consigo identificar o universo, eu tento ler novamente. Mas muitas vezes acabo. São poucos os livros que fazem eu gostar de verdade mesmo. É, eu também. Os favoritaços. Os favoritaços, aqueles que falam, nossa, preciso relê-lo urgentemente, né? E E agora vamos nós agora para o vamos. nosso alento dessa Nosso história de alento. terror. Sim, sim, agora nós chegamos na parte do capítulo 7, né? Que a gente adiantou um pouquinho o Crepúsculo, por isso que ele está à frente do Zafon. E assim, como a Ká falou, é um livro, é 2 capítulos, né, que eu tô adiantando agora, mas é uns capítulos mais, assim, lentos, né, da história, né? O que você achou, Ká? O que você achou desses 2 capítulos Eu da... achei das duas histórias, assim, que essa semana foi mais parado, porque a semana passada tinha acontecido muita coisa, né? Tanto no Crepúsculo quanto nas Luzes de Setembro. Eu achei que essa semana realmente, assim, foi mais parada, menos coisa aconteceu. No Crepúsculo, o Edward sumiu, tá muito sumido já. Já tá na hora de voltar. Sim, pra agitar a história, né? Exatamente. A Elani comentou: tem coisa melhor quando você sabe de cor da história, resolve reler e pega pontos que não notou antes? Não, É não tem bem coisa melhor. É muito bom ponto. bom. Não, Então, aqui. eu quero ver Pode falar, Tânia. a série do Cemitério dos Livros Esquecidos que eu tô relendo. Gente do céu, tem umas coisas que eu li, assim, que eu peguei, eu falava assim, não é possível que esse cara pensou nisso. Tipo, eu fico chocada com ele até agora ainda. E é um bom demais. Ixi, A gente tem isso, né? Quando a gente relê, igual você falou, é bom demais. Você fala, nossa, como que eu li essa página aqui e não peguei isso? é verdade. É uma loucura. Então a gente entra aqui, né, no Crepúsculo agora, que não tem um ar tão pesado. Esses 2 capítulos estão bem aqueles capítulos de engajamento que a gente fala, né? Que é para você aprender um pouco da história, entender um pouquinho do que vai acontecer nos próximos capítulos. É tipo o engate, né? A colinha que precisa para você entender a história. Então, nesse capítulo 7, é Pesadelos o nome. A gente vê a Bella sabendo que o Edward vai passar um tempo fora, ela questiona o pai dela, perguntando onde que é uma montanha, onde que ele fala que vai acampar junto com o irmão dele. E aí ela tem esse feedback que é um lugar perigoso, que não é um lugar muito bom de acampar, porque lá tem muitos ursos. Aí aqui a gente já tem, né, aquele insight, ó, ursos, né? Então não tá tão assim escondidas as informações. Também fala que as pessoas vão lá só para caça. Então, assim, não quer dizer que não é. Pode não ser uma arma, mas ele está indo caçar também, né? Então aqui tá meio claro isso. E o detalhe importante é que dessa vez o Edo, a Bella tem um encontro com Jacob, que eu achei super diferente
da parte do filme, né, gente? Toda vez eu vou ter que comentar, porque eu odiei a parte do filme, né? Não tem nada a ver, nada Eu a não ver. lembro direito, eu deletei, ainda bem que eu deletei da minha cabeça. Eu lembro, olha, estranho, mas eu lembro do filme só o começo, com Olha clareza. só, foi tão ruim pra cá que ela realmente deu um reset mental e não lembra de nada. Exatamente, eu acho que foi isso que aconteceu. Eu lembro até ali a cena do carro, que também foi diferente, que depois nem teve mais muita coisa, assim, foi bem superficial. Mas daí pra frente, eu lembro muito pouco, assim, eu lembro dele brilhando, que foi, achei bem paia, né, bem tonto, assim, no filme. Mas, tipo, eu lembro muito pouco, assim, flash do filme, realmente. E eu não lembro do encontro dela com o Jacob, como foi. Você vai ter que contar, Jéssica. Sim. Então ela tem, assim, o Jacob não, o Edward fala que não vai poder ir, e ela também convida, porque tem também aquela parte que ela vai para La Poche, né? E nós sabemos o porquê do nosso vampirinho não poder ir com ela. Então ela faz, às vezes, convida o Mike, não fica muito feliz, né, dela ter convidado, torce para que ela não vá. Mas essa parte é muito diferente, porque o primeiro ponto é que a gente entra no filme já com a Bella indo de carro, de van com o pessoal para a praia. A gente não pega esse começo que é ela indo para a casa, para a loja dos pais do Mike, onde ele trabalha, eles pegam uma van, esperando todo mundo, tem esse desenvolvimento e eles vão para a praia. Inclusive, tem uma cena que eu gosto, na verdade, não é que eu gosto muito, mas que faz sentido, que assistindo o filme, a gente acha que todo mundo gosta da Bella. Mas isso não é verdade. A gente acha que somente a Jéssica tem um receio, assim, um pezinho atrás. Mas também tem outras pessoas no grupo que não gostam dela, né? E aqui na página 89 tem isso, né? Tem aqui a. Deixa eu ver qual se eu acho o nome dela que eu esqueci. Ai, cadê, Também gente? esqueci. Também não tô achando. Da Lauren, né? Que ela fala que ela fala, não sabe por que a Bella é amiga dele, continua sentando com eles, né? E aí o Mike e ai, o Mike vai lá e se coloca no lugar para ela, né? Fala assim: não, ela é minha amiga e ela vai continuar sentando com a gente, né? E ela fala que ela se sente até mal, porque ela não tinha percebido essa agressividade da Lauren com ela, né? Até que ela fala: nossa, aquela menininha com voz anasalada, né? Ela fala assim, com o nariz meio entupidinho, né? Como se fosse assim. E ela nunca tinha percebido que ela não gostava dela, né? E que ela fica assim, grata pelo o Mike, assim, se colocar de uma forma leal com ela, só que ao mesmo tempo ela sente que ele é muito territorialista, né? Então a gente ainda tem que lidar com essa situação do Mike. Então eles vão para essa praia e diferente do que acontece no filme, que eles sentam, conversam e aparece o Jacob, dessa vez não, ela anda pela praia e ela fica admirando o Jacob, né? Ela vê que ele tem uns traços bonitos. Então não é totalmente do nada que ela tem algum sentimento por ele. Ela vai lá, ela analisa o garoto também, né? Depois que ela entende que o Jacob é o filho do melhor amigo do pai dela, né? Que é o Billy. Então a gente tem essa cena que foi bem diferente do livro, do filme. O que você achou, Ká? Então, eu não lembro do filme, né? Que nem eu te falei. Não consigo lembrar mesmo. Eu vou ter que reassistir esse filme. Por mais que eu não tenha gostado, mas depois pra gente fazer uma live de comparação no final, eu acho, Jéssica, porque eu não lembro. Mas assim, eu achei que foi super bem construído também. Eu me lembrava, assim, que ele era filho do amigo do pai dela, que ele ia falar da picape também, né? Que ele, tipo, ela fala como que ele conhecia ela tal. Na verdade, ela já se sente meio acuada, né? Porque assim, ah, mais um que já sabe de mim, que sabe que eu tô na cidade. Acho que é isso que ela pensa. Daí ele fala que, na verdade, o pai dele que vendeu a picape, e ela fica meio aliviada até assim, ela se lembra da família, das irmãs, né? Sim. Aqui na página 94 a gente tem esse relato, né? Ele chega para ela, que ela estava lá admirando de boa, né? Tem assim, ela fala: um rosto muito bonito num todo, mas minha opinião
indiscutível sobre sua aparência foi prejudicada pelas primeiras palavras que saíram de sua boca. Você é Bella Swan, não? Não é? Foi como se o primeiro dia de aula estivesse se repetindo. Bella, eu suspirei. Meu nome é Jacob Black. Ele estendeu a mão num gesto de amizade. Você comprou a picape do meu pai. Ah, eu disse, aliviada, apertando sua mão macia. Você é filho do Billy. Eu deveria me lembrar de você. Não, eu sou o mais novo da família. Você só se lembraria de minhas irmãs mais velhas, Rachel e Rebecca. Lembrei-me de repente. Charlie e Billy tinham nos reunido muitas vezes durante minhas visitas para nos manter ocupadas enquanto eles pescavam. Todas éramos tímidas demais para fazer algum progresso na amizade. É claro que eu tive um acesso de raiva suficiente para dar um fim às viagens de pescarias quando tinha 11 anos. Então a gente já vê um cenário todo diferente. O primeiro, a Bella murchando de novo pelo fato de alguém colocá-la na situação de novata de novo. Segundo, né, admirando o Jacob ali sem nenhum pudor, né? Ela tava lá, gente, medindo o cara mesmo. E terceiro, a gente vê de novo esse traço de personalidade explosivo da Belly, que ela fala que ela teve um excesso de raiva com o pai dela, que ele não, com 11 anos, que ela não queria ficar com elas enquanto os dois iam pescar, né? Então eu gosto muito dessa parte. Detalhe importante também é que esse momento da Bella com o Jacob é totalmente dela querer forçar uma situação, porque já aconteceu aquela cena do cara falar que os Cullens não vai lá. Essa parte, pelo menos, foi fiel, né? É verdade. Então ela quer descobrir o porquê. Acende essa ansiedade, porque ela sabe que normal ele não é. Você achou isso também, Ká? Achei. Percebi muito ela, assim, tipo... Ela até manipula o Jacob, né? Chega a dar um pouco de dó. Apesar dela ter, assim, achado ele bonito, tal, ter simpatizado também. Mas ela fica bem no pé dele, fica meio que atuando, vamos dizer assim, para conseguir arrancar a história dele, né? A história de verdade. Agora, a melhor parte para mim é ela tentando seduzir o Jacob, gente. Eu não consigo imaginar isso real com a personagem que interpretava. Então eu tenho essa dificuldade até hoje de imaginar a Bella tentando seduzir o Jacob como o Edward faz com ela. Apesar de funcionar, né? Ela fala aqui que ela joga um olhar de cantinho de olho, como o Edward faz com ela. Funciona com o Jacob, né? Mas ela não apostava muito nas fichas dela. Aqui a Elaine falou: fui fazer releitura de um livro para fazer a live com a Gé, que tinha perdido pontos. Verdade, Elaine. Eu também reli e percebi várias coisas. A Elaine, estamos juntas. Tem encontros esporádicos no filme que, se tivesse adaptado no livro, poderia ter sido bem melhor. Muito melhor. A Elaine novamente. A menina não gosta da Bella por causa do rapaz que sofreu acidente com ela. Esqueci o nome dele agora, mas eu sei quem é. Tá. Tyler. Tyler, verdade. A Larissa riu. Adorei vocês detonando o filme. Ai, gente, eu gostaria de não detonar. Sim, que é triste. Mas é que é muita coisa diferente. Lauren não gosta da Bella por causa do Tyler. Ah, aqui você falou. Eu não li o livro, mas pelo filme ela parece tímida. Mas ela admira o Jake porque ele é lindo. Na verdade, o livro é muito diferente do filme, Lari. Se você puder ter a experiência de ler, eu aconselho. Porque você vai encontrar uma história totalmente diferente do que a história que foi apresentada. Não tem, assim, quando você vê as explicações e os pontos, nunca mais você vai... Larissa, nós só estamos aqui porque eu não gosto do filme. Basicamente é isso. Eu disse que não leria mais Crepúsculo, porque eu fiquei com a imagem manchada por causa do filme. Daí a Jéssica fez o quê? Me desafiou. Falou, vai ler sim, porque você esqueceu. Ele era bom, esse livro é bom. E realmente estamos firmes e fortes e eu tô gostando muito. Olha que felicidade, isso é uma vitória que ela gostou. Eu tava morrendo de medo. Eu falei, nossa, se ela não gostar, ela vai ler arrastada, coitada, pro projeto chegar ao final. Eu falei que eu ia ser sincera, daí eu ia acabar falando, Jéssica, eu não tô gostando, o que eu vou fazer para terminar esse projeto? Sim, mas eu fico feliz que o livro te convenceu a dar uma oportunidade, né? A história.
E a gente tem toda essa dinâmica. Então, esse capítulo, que é o capítulo... Cadê? Acho que é 7, cara. Que é 6, Histórias de Terror. Ele é todo voltado para essa explicação de quem é os Cullens, né? Na visão do Jacob, né? Da família dele, do clã dele lá, da matilha. E também de quem é ele mesmo, né? Porque o Jacob ainda não se transformou em lobo, só que ele faz parte dessa história, né? Tanto que ele fala, eu descendo, né? A história é que minha família descende dos lobos. Então aqui a gente conhece o elo principal do livro, que é a explicação e o que vai fazer a Bella entender quem realmente é os Cullens, né? E ela sai de lá totalmente atordoada. Ela fala que não quer nem pensar, porque isso vai deixar ela louca, né? Então ela chega em casa, ela quer dormir, ela não quer pensar, só que a mente da Bella não deixa ela em paz. Eu ouso dizer que a Bella tem uma coisinha de sobrenatural, né? Porque o sonho dela, ela recebeu toda a explicação do que era cada um ali, né, cara, no capítulo 7, Pesadelo. Eu também acho que ela tem alguma coisa de diferente desde quando ela falou do cheiro do sangue. Porque, assim, ela é humana, mas ele fala, nenhum ser humano consegue sentir cheiro de sangue. E ela fala que ela consegue, e inclusive ela passa mal, né? Desde esse dia aí eu já fiquei pensando, vixe, ela tem alguma coisa a mais. E esse sonho, fala a verdade, esse sonho foi Premonitório, né? autoexplicativo. Sim. Eu fiquei de queixo, que eu leio sempre, tinha esquecido dessa parte do sonho, e eu sempre falo, tinha que ter essa parte no filme também. Gente, iria explicar muita coisa. Porque já sai da cena no filme, já sai da cena do Jacob lá na praia, já para a cena com o Edward, e não foi assim. Então a cena entra da Bella voltando para casa dela, pensando sobre aquilo, e é nesse capítulo também que ela vai lá pesquisar, né? Ela não consegue dormir, ela tem esse pesadelo, depois ela acorda, não consegue mais, ela vai pesquisar sobre quem é, né? O que é vampiro lá na lenda deles, né? Então ela fica com isso na cabeça, mas o pesadelo dela foi a parte que mais marcou, né? Porque ela sonha com o Jacob se transformando em lobo e com o Edward branco, com os olhos diferentes, né? Com presas. Então, essa explicação já é gigantesca. E eu gosto da parte que ela fala aqui, que ela não está preocupada com ela no sonho, né? Que ela vai proteger o Edward do eu tava procurando Jacob. essa parte também. Então eu concordo com você, cara. Eu acho que ela sempre foi diferente, só que não sabia, né? Ela nunca foi. Eu também acho. Eu tava procurando bem essa parte, porque assim, tipo, deixa eu ver aqui. Eu acho que o Jacob, né, que daí se transformou em lobo no sonho, ele vai para pegar o Edward, né? É isso. Sim. E daí ela grita que não. E o não, assim, é porque ela tá com muito medo que aconteça alguma coisa com o Edward. Exatamente isso. E eu não aqui me na lembrava parte... que o Jacob era mais novo. Ele é mais novo do que ela, né? Sim, ele é mais novo que ela. E isso, você vê esse problema que ela tem com a idade desde o primeiro encontro com eles, né? Porque ali na Praia de La Poxa, ela pergunta a idade dele e fala, né? Você não parece. Então, assim, foi uma coisa que eu me lembrei. Falei, nossa, desde sempre ela perguntava para ele, mas qual que é a sua idade, né? Era uma coisa que sempre estava presa nela. É verdade. Eu também não me lembrava que ele era mais novo. Sim. Então a gente tem todos esses dois capítulos, assim, sem emoções, né, gente? Porque nós temos a Jéssica querendo saber qual que era a conversa que o Eduardo teve com a Bella lá no refeitório antes, né? Nós temos a Bella com o Jacob e temos a Bella tendo as suas teorias sobre o Edward. E no final, temos a parte que é bem diferente também, que ela decide ir a Portland, né? Para fazer as pesquisas dela, Portlandias, né? Tá certo. Que ela decide fazer as pesquisas dela sobre quem realmente é. Se ela vai conseguir achar os livros, não, quer dizer, eu sei, mas saberemos nos próximos capítulos. Mas
ela decide, mesmo sem o Charlie saber, deixar uma mensagem lá. Ela até diz aqui na página 116: minha empolgação aumentava exponencialmente à medida que saíamos dos limites da cidade. Então, foi 2 capítulos assim, sem grandes emoções, porque o Edward não estava. Agora, depois disso, Pra gente gente... situar mesmo, assim, na realidade, e a Bella entender, mais ou menos, ali, no que ela tá se metendo, eu acho, né? Sim, sim, verdade. Então, assim, ela já sabe, ela só não quer acreditar, porque é algo que foge dos conceitos normais da sociedade, né? Vamos dizer assim. Mas ela já sabia desde o começo, pelo fato dele ser gelado, das coisas que ele ia deixando para ela, né? Como, eu vou acampar, mas vou acampar em tal lugar. Então, assim, se ela fosse realmente inteligente, como ela ia matar a charada, como tá matando, né? Uhum, exatamente. E ela começa a pesquisar, e daí só começa a achar que faz mais sentido ainda, né? Tipo, tudo tá se encaixando já. E eu confesso que eu fiz a mesma pesquisa, mas não achei o site que ela achou, tá? Olha essa Jéssica, se aprofundando mesmo. A Elaine comentou: na saga toda mostra que ela tem um sexto sentido aguçado no livro. Repara que todos os sonhos dela pareciam premonição. Também concordo com você, Elaine. Amo a cena de Portland. Ah, eu também. Tô ansiosa para viver esse momento. Apesar de saber que vai ser muito, muito diferente. Ai, não. Se prepara, cá, vai ser assim. Você vai ver um outro livro mesmo, né? Não tem nada a ver com o filme. O que é bom, porque se não gostei do filme, né? Eu tô gostando muito da Exatamente. leitura do livro. Eu confesso que assim, eu leio de domingo para frente para ficar mais fresco assim na memória, né, pra gente conversar aqui. Mas que daí toda terça depois da nossa conversa dá vontade de pegar já os 2 livros e ficar lendo assim para terminar toda a história, para desvendar tudo e assim, tá sendo uma experiência ótima também. Única porque eu já me esqueci de muita coisa do Crepúsculo muito mais, tem muito tempo que eu li. Então, assim, é uma releitura com cara de primeira leitura. Apesar de lembrar muitos detalhes, mas alguns eu lembro distorcidos por causa do filme. Então, assim, tá sendo uma ótima experiência, Jéssica, de verdade. Eu também tô amando as luzes de setembro e reviver. Você sabe quando eu falei comentei aqui em casa, eu falei, vou reler Crepúsculo. Aí algumas pessoas falaram, mas de novo? Você já leu? Você vai ler de novo? Muito. Falei, sim, porque nós precisamos debater sobre e explicar para geral qual que é o real significado, né? Porque a gente se perde muito nas interpretações. É muito parecido com Harry Potter. Apesar do filme ser legal, a diferença é gritante do livro para o filme. Existem muitas coisas que não dá para adaptar, gente. Em livros de fantasia é praticamente impossível você trazer essa realidade. E eu nunca li Harry Potter também. Nós vamos ter que fazer mais projetos. Vamos mesmo, Cá. E o que você achou desses 2 capítulos? Dá seu veredito. Ah, então, achei a mesma coisa assim que você tentou falar pra gente aqui, que bem mais parados, porque assim, não teve tanta emoção, mas eu achei necessários. Então, assim, a parte que ela vai pra praia com o pessoal, a gente percebe mesmo essa menina que elas não se dão, não se bicam muito. E esse encontro com o Jacob é essencial para ela entender por que, que os Cullen não vão até a praia. E a explicação do Jacob, que acaba sendo. Ele fala, acho que se ela gosta de história de terror, alguma coisa assim, né? Por isso o nome do capítulo. E daí Sim, ele conta essa suposta lenda, né, dos vampiros, dos frios, né, que ele fala que não pode chegar até lá. E que daí os lobos e tal, é como se eles não se bicassem assim, então foi uma trégua que eles fizeram, pelo menos não invade o território. Acabou que ela se situou um pouco, acho que deu um estalo assim para ela falar: peraí, acho que faz todo sentido, né? E daí o pesadelo acaba encaixando mesmo. Ela já coloca o Jacob como um lobo no pesadelo dela, o que faz sentido, que a gente já sabe, né, que vai fazer sentido depois. E assim, altas expectativas para os próximos. O do pesadelo aconteceu menos coisa ainda, mas ela ficou divagando lá um pouco, refletindo. Até fala que ela coloca um fone de ouvido, né, para tentar assim pensar menos e tentar dormir.
mas acaba que ela dorme muito pouco e começa com as suas pesquisas, as suas conspirações aí para ver o que está acontecendo, quem é quem. Sim, e eu acho verdade. que faz parte, é muito interessante, mas assim, senti falta do Edward, sim. Verdade. O outro capítulo foi muito cheio de emoção, né? É verdade, cara. É muito parado de qualquer mesmo. forma, mesmo assim, foi muito fluido para mim, assim, eu li bem rápido também. Tá sendo numa sentada, assim, de ler já o que a gente vai conversar aqui, então tá sendo muito gostoso. Eu também tô gostando muito. Gente, por hoje é só, né? A live vai ficar menor porque não teve tantos acontecimentos dentro dos dois livros. E eu adoro quando o escritor, por mais que a Stephanie era nova escritora, aí assim, né? Debatendo mesmo. A gente vê que ela fez muito bem esse trabalho, esse dever de casa de ligação. Às vezes a gente fala assim, nossa, poderia ter reduzido o capítulo aqui, ou teria tirado essa descrição, mas faz toda a diferença ela ter feito esses 2 capítulos de explicação. Para a gente, ele é lento, ele não acontece nada, né? Mas lá na frente, você fala, nossa, agora você entende o porquê, né? Então, o amadurecimento da escrita, claro que é conforme você vai escrevendo, mas aqui nesse primeiro livro, a gente já vê uma excelente escritora. Ela fez, sim, um bom desenvolvimento de personagem, uma boa ligação. Então, eu gosto muito de ver quando que os escritores conseguem fazer essas linhas, né? Essas tranças dentro do livro. Não joga as informações para a gente, deixa a gente lutando sozinho, né? Ele vai explicando o que vai acontecendo. Obrigada, Elaine. Tô com o pescoço travado hoje aqui, fazendo a live meio assim. Sim, ainda falei lá, Cá, você quer fazer? A gente pode marcar outro dia. Ela, não, já vamos. Ai, que coitada. Não, então, mas eu também, Jéssica, comentando sobre isso que você falou, eu gosto muito do autor fazer isso. Eu sinto falta nesse livro do Zafon, que é mais breve, de ter um aprofundamento maior em algumas coisas, sim. Porque, assim, eu gosto desses primeiros livros do Zafon por eles serem mais rápidos. Eu acho que a gente consegue se conectar, apesar de ter menos detalhes. Mas a grande obra de arte, a obra-prima dele, que é O Cemitério dos Livros Esquecidos, são os 4 livros que são mais explorados. Então, eu gosto, sim, desses capítulos, mesmo mais lentos, porque eu acho que daí que a gente consegue ficar mais imerso e entender mesmo o que está por trás ali da história. Então, nem só de acontecimentos mais eletrizantes vivem as grandes histórias, né? Então, eu acho que é muito importante, assim, e vai fazer muito sentido. Eu gosto também da forma como ela deixa bem explicadinho e que a gente consegue se situar muito bem. Então, acho muito importante também, sim. Verdade. A Elaine falou aqui, acha que a autora poderia ter feito o spin-off da Alice com Jasper. Eu também gostaria de ter visto. Ela falou que iria fazer mais 2 livros sobre vampiros, né? Que não vai ser mais nenhum no núcleo do Edward com a Bella. Falou que ainda vai sair 2 livros. Então, assim, quem sabe é da Alice com Jasper, né? Vamos ter esperanças. Vamos ter esperanças sobre, né? Se bem que eu gostaria de ter todas as sequências, né? Mas coitada, né? Nunca ter fim. Nunca ter fim. Gente, quero pedir para vocês, então, agradecer, né, que vocês ficaram aqui conosco esse período todo. Também que vocês não se esqueçam de seguir o canal da Ká lá no Instagram e no YouTube, aqui, Primeira Viagem. E a nossa próxima live vai ser lá no canal dela. Nós vamos dar continuação a esse debate. Então, marquem, próxima terça-feira teremos live lá no canal Primeira Viagem. Não se esqueça de compartilhar, deixar seu like, comentar aqui. E também não quero encher muito, sabe? Porque a Cá não tá bem, gente. Então, eu tô assim super preocupada, tô acelerando a live para ela não ficar com muita dor ali sentadinha. Tomei remédio antes da live para aguentar firme. Imagina, Jéssica. Gente, muito obrigada a todo mundo que conseguiu participar aí um pouco, a live inteira. Obrigada, Elaine, nossa fiel escudeira, tá sempre junto com a gente também. E espero que vocês estejam gostando. Para a gente está sendo muito prazeroso nossas terças-feiras aqui, nossas leituras e nossas conversas. Talvez a gente vai tentar dar uma acelerada, né, Jéssica, em algumas semanas aí, alguns pontos. Mas se vocês estiverem lendo ou não,
são sempre bem-vindos e eu espero que a gente esteja falando assim de uma forma clara, mesmo para quem não conhece as histórias, conseguirem acompanhar. E muito obrigada a todos, sigam a gente lá no Instagram e no meu canal também, semana que vem é por lá, espero que dê tudo certo. E é isso, gente, muito obrigada. Gratidão, meninas, por todo mundo que participou. Um beijo e nos vemos em breve. Tchau! Um beijo, gente. Tchau, tchau.